insistente mentira da responsabilização do PCP e do PEV pela realização de eleições a propósito da não aprovação da proposta de Orçamento de Estado para 2022. A estratégia do Partido Socialista de António Costa de criar uma crise artificial para ter uma maioria absoluta, ao que tudo indica, foi bem sucedida, mas com a convicção profunda de que o Orçamento do Estado que o Partido Socialista propunha agravava a situação no Serviço Nacional de Saúde e agravava a situação para quem vive do seu trabalho, tem salários congelados há tanto tempo e pensões sempre a perderem o poder de compra. As razões do voto pelo Orçamento do Estado nunca foram tática eleitoral da nossa parte. É preciso ser exigente quando vemos que há 1 milhão de pessoas sem médico de família ou urgências a não serem capazes de responder ao país todos os dias. É preciso ser exigente quando vemos que há tanta gente que vive cada vez pior porque o seu salário está cada vez mais encostado ao salário mínimo e não progride há mais de uma década. Também não quis negociar o orçamento para 21 nem para 22. Primeiro dizia que negociaria com o PCP negociaria sempre. Pelos vistos, nem com o PCP quis negociar. Enfim, isso é a opção do Partido Socialista, que faça um governo desgastado, decide criar uma crise para ir para a maioria absoluta. Numa crise económica destas, mas algum Primeiro-Ministro quer abrir uma crise e quer ir para eleições. Mas algum Primeiro-Ministro em algum país do mundo provoca eleições antecipadas no meio de uma crise destas? Toda a gente sabe que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, até ao limite do razoável, para poupar aos portugueses esta crise política. António Costa teve o descaramento de impingir esta mentira porque sabe que os fanáticos do PS acreditam nela e, portanto, contava que Jerónimo de Sousa não o desmentisse. Mas Jerónimo de Sousa, já a seguir, como podem ver, vai desmentir e ele fica todo chateado. O Partido Socialista, o governo do PS, chegou a um momento em que claramente desistiu e, em vez das soluções, começou a pensar em eleições. E podia ter dito, em vez logo de início, porque aquilo, enfim, toda aquela imagem de o governo quer uma maioria, depois foi anunciando, portanto, uma maioria estável, depois foi anunciando, portanto, uma maioria mais um, portanto, e, finalmente... O Partido Socialista avança que nós queremos, enfim, a maioria absoluta e para isso, portanto, convocamos as eleições. Vamos focar-nos já agora nessa troca de... O país percebe bem que esta crise política que foi criada com o chumbo do orçamento, em plena pandemia, no momento em que o país tinha que estar focado na recuperação económica e na recuperação social, foi um ato de enorme irresponsabilidade política. O descaramento veio tanto que Costa tem a lata de, depois de criar a crise política, ainda dizer que quem criou esta crise política é de uma enorme irresponsabilidade. Ou seja, está a falar dele próprio e não tem vergonha nenhuma de fazer isto, porque sabe que o eleitorado que vota no PS tem um QI. E nas atuais circunstâncias, depois do que aconteceu, para termos estabilidade, a única fórmula segura e certa é podermos contar com uma maioria. Como é óbvio, qualquer pessoa dotada do mínimo de neurónios necessários para pensar percebe que uma pessoa que estava a governar em parceria com 2 partidos e que passa a vida a dizer e passou a campanha toda a dizer que queria uma maioria absoluta, como é óbvio, tinha todo o interesse em ver-se livre dos 2 partidos e, portanto, é claro que foi ele que criou a crise política. Não sei como é que é possível as pessoas que votam neste tipo de gente votarem em pessoas tão mentirosas e com tanta falta de caráter. Os portugueses não gostam de maiorias absolutas e têm mais memórias das maiorias absolutas, seja do PSD, seja do PS. Ora, quando António Costa percebe que Jerónimo de Sousa não estava para ficar calado sobre estes assuntos, não se deixou comer por parvo, então Costa tenta cortar a conversa e ameaçar o jornalista, dar um sinal ao jornalista de que não queria falar mais sobre esses assuntos. E ao mesmo tempo lança um olhar ameaçador ao Jerónimo de Sousa, ao qual ele encolhe os ombros, como quem diz, que já sabia que ia ser assim, não é? Que, portanto, é este o cenário do nosso país e é triste não haver eleitores com discernimento para entender este tipo de sujidade política.
sobre este desfecho. Por que razão é que o PCP e o Bloco de Esquerda não aprovaram o seu Orçamento de Estado? Estas eleições não são sobre recriminações sobre o passado, são sobre o futuro. Eu não quero estar aqui a fazer acusações, agora não aceito acusações. Agora não aceito acusações. Jerónimo de Sousa, apesar das ameaças, continua a revelar a farsa de António Costa e os sinais que ele deu para sabotar o orçamento e criar a crise política. Quando fala em criou resistências incompreensíveis. De acusações mútuas, mas temos que ser rigorosos. Porque quando afirmamos que o PS fundamentalmente cria eleições e não, portanto, soluções, tinha a ver com resistências inesperadas e incompreensíveis, porque o governo não avançou um elemento que fosse. O Partido Socialista não assume isto. Um pobre tem uma reivindicação, uma aspiração de fundo. Não é com um subsídio deste, assim ou assado. Portanto, é deixar de ser pobre. E trabalhando, ganhando 700 euros ou menos. Portanto, naturalmente, se quer esse jovem casal que quer construir, portanto, o seu lar, que quer, portanto, enfim, ter trabalho com direitos, tem um contrato a prazo, tem um trabalho temporário, não tem dinheiro para a renda, não pode constituir vida, eu pergunto se isto, digamos, é ou não, portanto, uma necessidade, uma emergência nacional de combate às desigualdades, às injustiças, incluindo, portanto, à própria pobreza. O desgraçado daquele idoso a quem António Costa ia dando um par de sopapos no Terreiro do Paço, porque estávamos mais ou menos lá. Quer dizer, tivemos o mesmo ar zangado, quer dizer, agressivo, não é? Despeitado. E um Jerónimo de Sousa, que não sei por que razão não lhe respondeu, a certa altura, quando ele pergunta, mas há algum primeiro-ministro do mundo? Acho que valeria a pena ter respondido sim, é uma ideia. Pode provocar um primeiro-ministro, pode de facto provocar uma crise. Das sondagens e dos comentários que alimentaram uma bipolarização que nunca existiu e uma possibilidade da direita chegar ao poder que também não existiu. Esse é talvez um balanço que faremos em conjunto, o Bloco de Esquerda e a Comunicação Social.